Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, por esse culto, obrigado pela vida. Quantos, meu Deus, que se tivessem sido recolhidos hoje à tarde, não teriam, meu Deus, a oportunidade, a visão, o entendimento, a percepção, o discernimento que têm agora. E não, meu Deus, alguns não iriam nem para o lugar que agora vão, para o céu, para a morada do Senhor. Alguns nem iriam, apesar de conhecerem a palavra, apesar dos livramentos que já viveram, apesar de curas, libertações, transformações e até visões que já tiveram. Mas aprouve o Senhor que chegássemos até aqui, até este culto, até o teu templo mais uma vez, até a tua casa, para que ouvíssemos a tua palavra mais uma vez e que fizéssemos a tua vontade. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço. Agradeço por estar aqui, te agradeço por cada pessoa que o Senhor envia, cada uma que o Senhor tocou, cada uma que o Senhor tem trabalhado e nós, que o Senhor está trabalhando, porque a tua obra não para. O que nós vemos agora, podemos ver ainda mais, muito mais. A tua palavra nos diz que cresçamos e prossigamos em crescer no Senhor, em conhecer o Senhor. Eu peço, meu Deus, que a unção que traz revelação, ela venha sobre nós. E que tudo aquilo que ainda para nós, meu Deus, está escuro, obscuro, meu Deus, que nós não vemos, apesar de estarmos olhando, que o Senhor, meu Deus, pela tua palavra, mostre, revele e nos ajude a ver. Nos ajuda, meu Deus, a entender pela tua palavra e não entender com uma mente viciada, uma mente como já tivemos e por tanto tempo vivemos, mas que com a mente de Cristo, com a mente do Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meu Deus, nos conduza e que o Senhor nos abençoe. Eu peço a unção, o poder, meu Pai, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor derrame do teu poder sobre nós e que nos leve, meu Pai, tanto, eu peço agora, a cura, a libertação, a transformação e a vivermos e tocarmos em bênçãos que eu sei e creio que o Senhor tem para nós essa noite. Eis-nos aqui, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor cure, para que o Senhor purifique, para que o Senhor levante, para que o Senhor nos use para obras e propósitos maiores do que nós. Nos guia e nos abençoa. Eu entrego o andamento desse culto nas tuas mãos e que aqui não seja eu, mas o Senhor conduzindo, falando, dirigindo e abençoando a cada um de nós. É o que eu creio, eu peço e eu entrego nas tuas mãos o andamento desse culto e dessa reunião em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: a unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Judas, capítulo... Aqui só tem capítulo, né? Vamos dizer assim. Ou versículo, só tem versículo 4. Judas 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada,
há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Isso aqui, na verdade, o nosso irmão Judas, esse pedaço que nós acabamos de ler, eu sei que você pensou agora, será que ele escreveu ontem isso? Parece que ele escreveu ontem. Parece que ele escreveu essa semana. Mas não. Ele escreveu há milhares de anos atrás. Eu já peguei algumas vezes, ao longo da vida no ministério, e já lidei algumas vezes também, pessoalmente, com aqueles caçadores, né, que a gente chama assim, internamente, quando alguém fala assim, ó, tem um caçador ali, né? Internamente a gente sabe que é aquele homem ímpio que não quer nada com Deus, que já teve N relacionamentos, já tem N filhos e está na igreja à procura de uma boa mulher, né? E não é para casar com ela, não. É para fazer mais número na lista dele. Quando a gente identifica isso, a gente vai, e assim, a princípio, observa a ação, se a ação se confirmar, a gente vai falar com a pessoa, né? Ó, aqui você é bem-vindo, mas essa prática aqui não é, né? Então, vamos respeitar que a gente tem princípios. Mas depois de uns anos para cá com a rede social, esse não é mais, né? Ainda acontece, sempre acontece, em todo lugar acontece isso. Mas esse não é mais o problema que essa passagem aqui, né, esses infiltrados, gente ímpia que não quer se converter, gente que não quer compromisso com Deus. Hoje tem gente assim em todos os níveis. Pessoas que vêm, que como está escrito aqui, se infiltram dissimuladamente no meio de vocês. E faz uma amizade, e entra num grupo, e começa a fazer parte de um trabalho, e às vezes quer, né, até influenciar esse trabalho, influenciar pessoas. Vamos entender uma coisa, tudo que uma pessoa faz nesse sentido de, eu quero pegar, eu quero liderar, eu quero fazer, eu quero mudar, o sentido, o foco, o propósito sempre é pessoas, né? Porque o que tem em abundância na igreja são pessoas, e são pessoas abertas, pessoas com esse propósito, pessoas que estão voltadas, né? Eu quero mudar, eu quero mudança, estou aberto aqui, o que Deus falar comigo, eu estou aberto, eu quero fazer, eu quero mudar, eu quero trabalhar. Eu estou aberto, Senhor, me mostra, fala comigo. E hoje acontece isso. Aliás, sempre aconteceu, Judas escreveu na época dele, na igreja em que ele estava, acompanhava, ele viu isso, e não é diferente. Então, na época tinha, hoje tem, e com a rede social hoje, é difícil uma pessoa que ela tem a rede social e que ela assiste, que ela, vamos falar, a rede social hoje praticamente todas estão limitadas, reduzidas a vídeos.
né? É difícil uma pessoa que ela está lá lendo ainda, né? Ela acaba assistindo, ela acaba vendo, fica aquele tempo. Então, é o que eu falo muitas vezes, né? A pessoa, às vezes, ela até vai para ver algo bom, e ela vê ali por 1 minuto, mas aqueles outros 4 minutos que ela fica, ela vai acabar vendo outras coisas. E olha onde está o perigo. Você que é uma pessoa que acaba seguindo várias pessoas, né, várias pessoas religiosas, vamos dizer assim, o que a rede social vai entender, está seguindo um pastor, está seguindo um bispo, está seguindo a bispa, está seguindo o presbítero, está seguindo ali aquele trabalho. O algoritmo da rede social vai entender, essa pessoa está querendo mais disso. Então, qualquer um que se colocar lá, que se autodescrever nessa mesma condição, a rede social, para manter você ali, porque você ali, vendo, assistindo, o que vai acontecer? Você ali, você está gerando para ela, né, o que a rede social quer, que é o lucro, que é o dinheiro, que é a tua presença ali. Eles estão conseguindo divulgar as propagandas para aquele público, nos casos você, que foi selecionado por alguma empresa, por algum tipo de propaganda, campanha publicitária. Por exemplo, alguém fala lá, eu quero um homem entre 36 e 50 anos, evangélico, casado, com filho, que passa tanto tempo na rede social. Está aqui. Então, quando eu for ver o vídeo que eu quero, por exemplo, eu vou lá ver o vídeo do trabalho social, eu vou ver o vídeo do culto, enfim, esses nomes que tem esses vídeos aí, eu vou ver aquele vídeo curto do culto de domingo, eu vejo. Mas eu não vejo aquele sai. Não é assim? Você vê aquele e continua ali, mais uns minutos. Aí é onde está acontecendo isso aqui, gente. É onde vem o pregador, é onde vem o irmão, é onde vem a pregadora, é onde vem a irmã e pega poucas verdades, mistura com um monte de mentiras e põe tudo na mesma receita e te serve. Isso tem sido um dos grandes responsáveis de pessoas hoje, consideradas espirituais, estarem tão enfraquecidas. Porque olha o que ele diz aqui, né? Embora e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Nós, todo dia, isso é uma coisa que você precisa conferir. Todo dia da minha vida, a figura central da minha vida é quem? Que lindo! Que maravilha! Responder assim, na igreja, imagina se alguém ia responder outra coisa. A figura central da minha vida, o eixo da minha vida, né? O eixo. Eu gosto de usar essa expressão, eixo, aquilo que tudo gira em torno. De repente eu estou falando Jesus. Eu estou respondendo Jesus. Jesus é a figura central da minha vida. É mesmo? Eu me remeto a Jesus, eu faço coisas. Vamos lá, 1, 2, 3. Te dá aí 10 segundos para você dizer coisas que hoje em dia eu falo. Hoje você faz só por causa de Jesus. Ou que você não faça, que goste muito. Coisa que você diz assim, eu só faço isso por Jesus. Não fala alto, responda para você mesmo. Isso aqui não, isso aqui eu não faço, apesar de eu ter muito desejo, eu quero muito, eu gosto, mas eu não faço por Jesus. Quer dizer, aquilo que todo dia ou você tem que resistir,
com força, ou aquilo que você só faz mesmo por propósito. Tem gente que está até agora aqui pensando, deixa eu ver, alguma coisa que eu faço por Jesus. Porque você não pode responder assim, eu estou deixando de fazer tal coisa porque eu quero que Jesus me abençoe financeiramente. É Jesus ou é você isso? É você. Não, eu parei com isso porque eu quero que Jesus salve a minha família. É Jesus ou a união da sua família? A união da sua família. Isso aqui eu estou fazendo para Jesus me curar. Não é Jesus, é o seu corpo. Eu estou falando de Jesus, algo que Jesus me faz parar ou que Jesus me faz sair do lugar por Ele. Eu não ganho nada com isso. Eu não tenho recompensa imediata, eu não tenho uma previsão. Não, eu creio e por isso eu faço. Alguns aqui agora não tiveram resposta. Estão pensando, o que é só por Jesus? Não tem nenhum interesse meu envolvido. Aí você lê isso e pensa, tem gente que está vendendo Jesus, e aí aquilo que a bispa chama de hipergraça, dessas pessoas que vêm nas redes sociais com uma aparência bastante alternativa. O que é bastante alternativa? Vamos lá. Nós não somos uma igreja de usos, costumes, doutrinas, e não acreditamos que a doutrina do comportamento das vestimentas salva ou condena. Certo? Você não vê aqui quando você vai batizar, quando você vai fazer um curso de obreiro, você obrigatoriamente nunca foi, você não vai ver em um material da igreja, você nunca ouviu num culto, tem milhares de cultos aí no YouTube, né? E ainda que alguém possa dizer, pode ser editado, quem está aqui todo dia tem oportunidade de ouvir ao vivo todo dia e ver e comprovar. Tem gente que está aqui na igreja há mais de 20 anos e sabe. Não tem num material impresso, não tem num trabalho, não tem num culto assim, se você usar tal tipo de vestimenta, por exemplo, né? Se Jesus voltar e você estiver dormindo com tal roupa, você não vai ser salvo. Se Jesus voltar e você for encontrado com tal tipo de costume com o seu corpo, você não vai ser salvo. Não tem isso. O que tem nos nossos materiais, principalmente de obreiros, você vai ver que vai ser precedido por aquele versículo, faça-se tudo com ordem e decência. Maldito aquele que faz a obra fraudulentamente, ou fraudulosamente, ou negligentemente, né? Fuja da aparência do mal. Ai, por onde vierem os escândalos. Então, é certo que os escândalos virão, está escrito, mas ai, por onde vierem os escândalos. Então, aí você entende que tem coisas, tem comportamentos, e isso inclui roupas, vestimentas, hábitos, que não cabem na vida de quem quer se parecer com Cristo. Então, aí, qual que é essa aparência dessas pessoas que elas já começam? Tem gente que se ela ficar quieta, calada, ela já está, uma vez que ela se identifica como um representante, um embaixador de Deus, o embaixador de Cristo, se ela não falar nada, só a aparência dela, só ela está ali num vídeo que ela não fala nada, que ela aparece num lugar, ela aparece numa paisagem, ela aparece de determinada maneira, ela está pregando. Então, um homem que se veste como mulher, ele está passando uma mensagem. Uma mulher que se veste como um homem, ela está passando uma mensagem. Um homem que se veste como um menino, ele está passando uma mensagem. Uma mulher que se veste como uma menina, e não como uma menina inocente, como uma menina sem noção, ela está passando uma mensagem. Tá ou não está? Então, vamos dizer assim, se você vê o irmão da igreja, é aquela história que eu falo. Eu fiquei numa igreja 1 ano e meio, que ela era em frente
Quem já foi lá sabe, na época, né? Agora ela mudou de endereço. 2 quarteirões, mas já é muita mudança. Mas, na época que eu estava lá ainda, essa congregação nossa, ela era de frente, metade da entrada da igreja dava de frente para o terminal urbano, né? E metade da entrada da igreja, que era uma rua que saía igual, né, igual a gente tem aqui, que tem essa rua que dá bem na frente da igreja, ali tinha uma rua que uma esquina era o terminal, a outra esquina de frente era um ponto de prostituição, mas era bem em frente à igreja mesmo. E a gente tinha um trabalho agressivo, né, de evangelismo. Então, todo dia, o pessoal saía ali, alguns minutos antes do culto, saía ali, né, até tinha uma meta, vai lá, você tem que voltar, essa semana você tem que voltar com tantas pessoas, colocar dentro da igreja. Às vezes, literalmente, trazia para dentro da igreja, de pegar na mão da pessoa e trazer. Como era perto, toda semana tinha alguma prostituta na igreja. Toda semana. Mas assim, não tinha a gente estava acostumado. E era impressionante. Que você sabe, ainda mais aquele lugar, aquele tipo, né? Aquele nível de prostituta, eu falo, o tipo de pessoa que atendia, elas entravam, quando entravam, você percebia que era assim, era uma tentação. A tentação não eram os homens. Assim, era muito raro a gente perceber um movimento de homem olhando para a prostituta. Quem olhava para as prostitutas? As mulheres. Por quê? Porque logo percebia, né? Elas eram da cidade, passavam ali, viam, né? Então, quando entrava alguma, e tinha aquelas que chegavam e entravam na última fileira, né? Tranquilo, mas tinha aquelas que entravam e vinham lá sentar ali nas primeiras fileiras, né? E vinham andando daquele jeito, com a roupa daquele tamanho. Então, era perceptível. E a imagem, né? A gente estava no altar, percebia, né? Principalmente as mulheres que estavam acompanhadas, sabe? Aquele negócio de torcer, de ficar, né? E olhar meio de cima para baixo, tal. Então, esse tipo de irmã, vamos lá, consegui fazer você pensar na cena. Conseguiu imaginar a cena? Como se fosse aqui agora, né? Se entrasse uma irmã em Cristo dessa agora, chegasse e sentasse aqui na primeira fileira, você, mulher, essa mulher teria sobre você, seu comportamento gestual, seu comportamento vestual, a maneira de você se vestir, a maneira de você falar, gesticular com as mãos, a maneira, até o andado delas, que, né, não tem como, elas fazem de tudo para chamar atenção. Pergunto para as mulheres, essa senhorita entrar na igreja agora, essa irmã em Cristo, entrar na igreja agora, ela vai te influenciar? Sim ou não? Sim ou não? Só responda as mulheres. Você vê ela entrando, o jeito que ela fala, que ela veste, o tipo de roupa que ela usa, vai te influenciar? Não vai. Mas e se uma mulher se identifica como pastora? E ela aparece, e ela sabe falar e recitar versículos. E ela, de certa forma, até prega contra esse tipo de comportamento. Ela poderia te influenciar? Sim ou não? É isso que está acontecendo. A gente, se visse a cena que eu estou falando lá da igreja de Prudente, que é a igreja que eu estou falando era lá de Prudente, não tem como, não vai ter uma. A menininha nova, adolescente que saiu da escolinha e que está sentando agora, há poucos meses, aqui na nave, ela veria essa cena e ela já saberia, ela perceberia, isso é algo que eu não devo fazer, essa conduta eu devo repelir. A pessoa é amada, a conduta é repelida. E não é assim que o diabo trabalha. O diabo pega alguém que é a melhor imagem possível. É aquela pessoa que vai chegar, né,
é a pessoa que não quer Deus, ela quer alguma coisa que tem dentro da igreja. Como eu estou dizendo dos caçadores, o homem que ele não quer compromisso, ele não quer buscar Deus, ele não quer orar, ele não quer mudar os hábitos, mas ele quer encontrar uma boa moça, porque no mundo não tem mais, então ele vem caçar, né? Ele vem buscar na igreja. Mas hoje não tem só gente assim. Tem gente aí se identificando, se auto-identificando como tanta coisa. Obreiro, pastor, profeta, o fulano que Deus mandou. E não puxa, né? O trem não é uma locomotiva que puxa para a palavra, que puxa para uma direção, Cristo. Está puxando as pessoas para a libertinagem, como nós vimos aqui. Está fazendo as pessoas que já tiveram um comportamento, verem esse comportamento como, não. As expressões diabólicas. Não é com isso que Deus está preocupado. Alguns hábitos, alguns comportamentos. Vamos aqui para Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Uma vez que eu vivia assim, e eu me converti, que converter significa mudar a direção para onde você estava indo. Não cabe mais esse tipo de comportamento. Não cabe mais. O número de situações desse tipo que tem acontecido na igreja não é tolerável. E por que está acontecendo? Porque as pessoas, aos poucos, não acontece, gente, não acontece. Um homem não trai a mulher dele do dia para a noite. A mulher não trai o marido dela do dia para a noite. Um homem não vai, causa um rombo, não faz uma corrupção do dia para a noite. Uma pessoa não se torna um alcoólatra do dia para a noite. A pessoa não entra e não fica atolada nos vícios de moralidade, hoje tanto virtual como presencial, não é do dia para a noite. O que está acontecendo é o exemplo que eu dei para você. Às vezes você começa com a gente simpatizando. Você vê um cara que fala de um assunto que te interessa muito, cuidado com uma coisa, viu? Direto, quando alguém me manda algum vídeo, eu não tenho rede social. Então, às vezes alguém me manda algum vídeo. O fulano, o que ele fala, tal. Antigamente ficava quieto, tal, às vezes nem via. Você viu, eu não vi, não estava com tempo, sabe? Não estava com vontade também, às vezes, tal. Ultimamente eu tenho olhado até para ajudar, porque tem gente que às vezes eu vejo, me manda tanto vídeo, eu falo, você tem tanto tempo para mandar vídeo, quer dizer, então imagina o tempo, os que a pessoa não manda, imagina o tempo que ela fica vendo. Tem muito hoje desses ímpios, principalmente essas personalidades mais famosas, do cara ganhou dinheiro, o cara teve uma história de superação, o cara fez um negócio que deu certo. Aí alguém, sem discernimento, pega um vídeo que não foi nem a própria pessoa que fez, mas alguém lá que só está interessado em visualização. Pega o vídeo da pessoa que conta um pedaço da história dela, e aí quando você escuta,
por exemplo, a pessoa pega em inglês e traduz, e você pega o original que a pessoa falou uma coisa e não tem ali o nome Deus. Mas a pessoa que fez o vídeo, ela deu um jeito de colocar Deus ali. E a pessoa te manda como se aquela pessoa, Deus é o maior valor da vida dela. Olha o que essa pessoa, geralmente vai vir escrito assim, olha o que essa pessoa fala de Deus. Olha o que levou essa pessoa ao sucesso. Ela está falando ali, o que me levou ao sucesso foi trabalho, foi ter feito isso, foi ter feito aquilo. Aí alguém que está lá editando coloca Deus. Fala, mas isso não é bom? Não, isso é terrível. Isso é terrível. Porque a pessoa que ela ainda não busca só Deus, e ela não tem Deus como centro, ela vai pegando esses exemplos. Ela vai pegando um bilionário, ela vai pegando um atleta, ela vai pegando um artista, que às vezes é ateu. Porque em algum momento disseram para ela, ou ela viu em algum lugar, que a pessoa queria Deus. E a pessoa não vai, em nenhum momento, ela não vai te levar para Deus. Não vai. Ela vai viver a vida dela, com os valores dela, e vai te dizendo aos poucos, o que importa é isso. O que importa é viver assim. O que importa é ter uma vida de tal forma. E isso, gente, é o que está esfriando a igreja do Senhor Jesus. As pessoas veem hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, aí a pessoa vem num culto, ela pega o culto, tudo aquilo que é falado de Jesus, da palavra, ela ignora. Mas quando um exemplo é dado, um exemplo que não é de Jesus, aí é a parte que ela fica interessada. Eu quero, que legal. Aí ela pega aquilo, depois ela vai naquele vídeo e ela reposta só aquela parte. É onde pessoas estão se tornando mornas. Estão perdendo Jesus de vista. E a primeira coisa que não tem sem Jesus, salvação. A primeira coisa. Às vezes a gente encontra alguém daqui, que a pessoa, de repente, do nada, dá um piripaque nela, sabe aqueles negócios que a pessoa nunca teve na vida, que o coração dispara, fica mal, não consegue andar, dá tontura, ânsia de vômito, a pessoa quase cai, sabe quando a pessoa ela vê, ainda que de longe, a morte? Aí você começa a ver. A gente que conhece a palavra, qual a pergunta que a gente faz para a pessoa? Quando a pessoa fala, eu estou com medo de morrer, qual a pergunta que a gente faz? Você tem certeza da salvação? Se a pessoa te responder chorando, se a pessoa falar assim, eu tenho, você pode saber, não é certeza, é meio que assim, meu Deus, é cedo demais, tal. Porque uma vez que eu realmente tenho certeza da minha salvação, a primeira coisa que eu sei é que tem o tempo determinado. Não tem um ano, não tem uma idade, tem um tempo de Deus. Estevão morreu cedo, mas cumpriu o seu propósito. Lembra do Estevão? Semana passada a gente falou dele. Você não vê o Estevão em nenhum momento ali, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não, eu vou dar uma retrocedida, eu vou me calar. Não. Ele sabia que ele ia morrer, ele já sabia, ele já estava ali cercado, todo mundo ali, espumando a boca de raiva, de ódio. As pessoas com pedras nas mãos, aí que ele falou mesmo, eu estou aqui para isso. Segunda coisa que não tem sem Jesus, não tem cura. Não é o culto, gente. O culto de tal dia, o culto de sexta, o fulano, o pregador, ou a pregadora, ou o Beltrano, é ele que cura. Não, quem cura é Jesus. E é o que o Paulo fala aos Coríntios. É na pessoa, aqui vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quem faz essa obra é o Espírito do Senhor. Se eu não estou em Jesus, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou correr atrás, e não vai acontecer comigo. Às vezes eu sou um novo convertido, estou chegando agora, acontece, mas quanto mais me é dado, mais também me é
Cobrado. O que é cobrado? Que cobrança é essa? É o Senhor querendo ver a sua fé. Crê em mim. Me siga. Aquele que crer em mim deverá negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir Jesus. Então aí eu vou ouvindo alguém que vai dizer, não precisa de tudo isso não. Não, você tem que viver sua vida assim. Cuidado com o evangelho da ostentação. O que resume tudo a você ganhar dinheiro, você ter o carro tal, você ter a casa tal, você ter a roupa tal, você ter a imagem tal, você seguir padrões do mundo. E tudo é dinheiro, tudo é porque é assim, é porque tem igrejas que às vezes você passa uma semana inteira, se você for todo dia, você não ouve a palavra de Deus, você não ouve falar de Jesus. É ou não é verdade? Hoje tem igrejas aí que está aí na rede social que você pode acompanhar, talvez você está ouvindo aí, você está até situando, já ouvi isso, tal pessoa só fala disso, tal pessoa é assim, tal pessoa é de tal maneira. Nós vivemos muito, hoje, aquela imagem da igreja de Laodiceia. Quem que lembra o que marcou a igreja de Laodiceia? Onde que estava Jesus na igreja? Às vezes está no título só, né? Jesus Cristo, tal. Jesus Cristo, isso. Jesus é assim. Às vezes está no nome, às vezes está numa frase, às vezes até está no versículo. Mas não está mais na palavra, não está no sermão, não está no culto, não está na pregação. Eu tenho vivido esses últimos dias, cada dia eu digo para mim isso, a palavra que eu escuto, que eu pego para mim, seja do programa Mudança de Vida Hoje, ou do culto que eu estiver participando, assistindo, ouvindo, eu vejo como Deus está trabalhando com cada um de nós esse espírito novo. Esse trabalhar de Deus a partir da folha em branco, a partir do jubileu que Ele fez. Deus fez a parte dele. Cabe a nós sabermos com qual material nós vamos edificar a nossa casa e se ela vai ser firme, porque Deus está nesta obra, Deus está nesta edificação, Deus está nesta construção, ou se a cada dia que está passando, já passou um mês essa palavra do jubileu, e a gente vem tendo confirmações, é palavra em semana, é palavra em domingo, é palavra em jejum, mas tem gente que não percebeu e aos poucos está de novo construindo uma casa deteriorada, sem alicerces, sem a presença do Senhor Jesus. Isso não vai dar bom. Isso vai dar errado de novo. Isso vai ser triste. Isso não leva à vitória. Tem gente que, em vez de se apegar a Deus, se aproximar de Deus, como a gente ouviu antes do jubileu, aproximem-se de mim e eu. Tem gente que está sem discernimento. Tem gente que foi cegada. É o que eu estou dizendo, começa na aparência, passa pelo discurso e, claro, fica evidente, escancarado no fruto da pessoa. Não tem nenhum perfeito para a gente seguir. Tem Jesus. Jesus é perfeito, é ou não é? Então, a gente acompanha pessoas. A gente admira pessoas. Simpatiza com pessoas, mas seguir... A gente segue Jesus. A Bíblia diz, você tem que passar tudo pela peneira da palavra. Examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Não é porque está fácil a palavra que você deve abrir mão das ferramentas que a própria palavra te oferece. O que quer dizer está fácil? Hoje você pode colocar lá,
Você pega aquele aplicativo da Bíblia, você coloca lá perto, ela vai lendo para você. Legal. Isso é uma boa iniciativa. Mas ouça a Bíblia. Não ouça só pessoas que se colocam como representantes de Deus. Para uma pessoa representar Deus, ela tem que te levar para Deus. Se ela diz que representa Deus, mas ela só te leva a ganhar dinheiro, a ter uma condição emocional elevada, a ser uma pessoa com uma aparência diferenciada, a ter ali algumas expressões e entrar num nicho, porque você fala igual, se veste igual, tem aqueles mesmos comportamentos daquele grupo, isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com aquele grupo. E esse grupo hoje, em muitas vezes, ele se chama igreja. Muitas vezes hoje esse grupo se chama igreja. Mas só existe igreja por causa de Cristo. Se a igreja não for para Cristo, não for de Cristo, não for por Cristo, você corre o risco de ser uma daquelas de Apocalipse que foram condenadas, que tenho contra ti. E essa palavra também foi pregada recentemente. Então, olha bem se você hoje o que você tem feito, quem você tem ouvido, a quem você tem seguido, porque como eu disse, começa na simpatização. Evolui para acompanhar, se torna a seguir, aí a pessoa quer ser igual. Queira ser igual a Cristo. Observa, você não pode deixar de observar. Tem gente que é muito legal, muito legal. Tem gente que qualquer um de nós, se tivesse oportunidade, gostaria de ser amigo, de estar junto com a pessoa. Mas uma pessoa legal não quer dizer que ela te leve a Cristo. É ou não é verdade? A gente precisa, nós precisamos, gente, o ímpio, não separar uma coisa da outra, eu compreendo perfeitamente. Nós não, nós temos que ter discernimento. E essa é uma oração que ela deve ser mais feita. Senhor, me dá discernimento. Não me deixa ser enganado. Não deixa eu cair no conto de um Simão. Lembra do Simão que quis pagar para receber o Espírito Santo? Olha o que ele achava que era o Espírito Santo. É um poder que alguém passa para mim e eu uso para que ele achava que ele podia usar e devia usar o Espírito Santo? Alguém falou aí, para ganhar mais dinheiro. É o poder para ele ter as pessoas, e as pessoas ele ia falar, paga isso para mim, faz isso para mim. É isso. Esses são os infiltrados que existem hoje. E às vezes esses infiltrados, eles estão tendo muito sucesso. Aí você ouve, mas os frutos. Fruto não quer dizer resultado em volume. Porque as pessoas mais ricas do mundo não são crentes. São? As maiores fortunas têm pessoas por trás delas que seguem princípios de Deus? Não. Não tem. Por que essas pessoas então são as mais ricas, as bilionárias? Porque o Deus delas é Mamon, porque elas cultuam esse Deus, e elas buscam, e elas se esforçam, e elas correm para isso, e elas têm isso. A melhor fase da vida de Salomão não era a fase que ele tinha mais dinheiro. Era. Quando você vê o Salomão, teve 3 fases da vida dele, que são aqueles 3 livros que ele escreveu. Quando você vê a fase final da vida dele, que é quando ele escreveu o Eclesiastes, você vê a fase de conclusão, e a conclusão dele era aquele homem decepcionado, aquele homem já que não teve, plenitude, ele não tinha plenitude, ele tinha de tudo, menos o que era mais importante, que era satisfação em Deus. Quantos cavalos, os melhores, quantos carros,
Quantas tecnologias que ele desenvolveu até hoje é usada, jardins horizontais, diagonais, verticais, terra, cedro, madeira da melhor. O trono dele era de ouro, o ouro era tão comum quanto outras coisas. Mas se lê nos Eclesiastes, a conclusão, né? Ele várias vezes fala, a conclusão é que nada disso, isso não alimenta, isso não eleva. Tem gente que até hoje, que quando ouve que Deus, Ele quer abençoar e quer dar a você condições para que o reino de Deus seja elevado, como elevado, mais pessoas ouçam, que tenha poder, que tenha força, para que haja um teto para muita coisa que está devastando com a nossa cultura, principalmente nas nossas crianças, tem gente que não entende. É para isso. É para que a palavra de Deus, ela tenha mais vez do que ela anda tendo, a começar pela igreja. Na igreja muita coisa vai evoluir. Como evolui? Desde quando a igreja foi fundada. Mas uma coisa na igreja nunca involui, isso também evolui, que é a palavra. Já percebeu isso? Quem está na igreja há décadas sabe, muita coisa mudou. A cor da igreja mudou, o nome da igreja já mudou, o louvor, a maneira do louvor já mudou, o uniforme dos obreiros já mudou, o uniforme do pregador já mudou. Então uma coisa vai, depois volta, fica um tempo, é mudada, a maneira, tem alguns títulos, regiões, onde é a sede agora, onde é a sede depois, isso muda. Agora uma coisa nunca mudou, a palavra. E o nosso carro-chefe é o quê? A palavra. Porque é a palavra que traz consciência, a palavra que te leva a fazer o que todo mundo está fazendo aqui agora. O quê? Pensando, né? Em que ponto que eu estou disso aqui que eu estou ouvindo? Quem realmente que eu tenho ouvido, seguido, imitado? O quanto Cristo está no centro da minha vida? Ele está no centro ou ele está de lado? Porque eu não estou pregando essa palavra para outras igrejas, eu estou pregando essa palavra para aqui. Ou seja, tem gente aqui que colocou Jesus de lado, que colocou a imagem no centro, que colocou a própria vida, os interesses, a ambição, que enquanto era ambição era boa, aí se tornou ganância, agora está consumindo com a pessoa. Que colocou uma área. Quantas pessoas que hoje dão mais ouvidos a alguém da rede social, a essas pessoas que estão se apresentando e que aí, ó o que alguns tratam como frutos, quantidade de seguidores. Isso não é fruto. Esse é o tipo de pessoa que ela atrai. E talvez você é uma delas. E às vezes você nunca teve o discernimento, essa pessoa, depois que eu passei a ouvi-la, a acreditar nela, a comprar os produtos dela, a acompanhar tudo dela, eu não estou orando mais. Eu não tenho mais interesse em ler a Bíblia. Eu não me tornei um marido melhor. Eu não sou uma pessoa mais equilibrada. Eu não sou um pai melhor. Eu não sou um profissional melhor. Porque quando o Espírito do Senhor entra na vida da gente, porque a gente está tão assim faminto, tão sedento por Jesus, que a gente na busca por Jesus, o Espírito vem e nos alimenta, o Espírito vem e nos satisfaz. A presença do Espírito Santo não deixa restar em você aqueles comportamentos que antes envergonhavam o nome do Senhor. É assim que a pessoa, não é porque ela não tem mais vontade, mas porque ela recebe uma força, assim ela para de beber, ela para de fumar, ela para de trair, ela para de trapacear, ela para de querer fazer fluxo com o mundo e se parecer com o mundo, porque ela assume a identidade dela, a identidade que ela tem em Deus. Ela não tem mais a necessidade de chamar a atenção das pessoas das piores maneiras. Quais são as piores maneiras de chamar a atenção, gente?
Vamos pensar em criança. Criança que quer chamar atenção faz coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim, né? Derruba as coisas, grita, fica doente, desobedece. O que o pai ou a mãe diz não faça, ele vai lá e faz, para que o pai tenha que falar 2 vezes, quer dizer, isso é atenção. O adulto é assim, a pessoa que ela chama atenção. Ela sempre está mal, ela é a vítima, ela é uma coitada, ela sempre está pedindo, cobrando o amor das pessoas, me ame, olhe para mim, acredite em mim, esteja comigo, faça isso para mim, faça comigo. Aquela pessoa que ela quer, aparentemente, a aparência dela não pode ser nunca, jamais igual, ela tem que chamar atenção. Ou ela vai estar muito mal, porque ela chama atenção quando ela está muito mal, ela não se cuida, ela não tem asseio, não tem cuidados, os mínimos. Ou quando ela quer colocar algo muito diferente e aparentemente não é porque ela quer estar bem, ela tem que chamar atenção. Pelo custo do que ela usa, pelas cores que ela usa, não é porque ela gosta, é porque ela quer que os olhares estejam para ela. Isso tudo mostra o quê? Desequilíbrio. Uma pessoa que não tem identidade ainda. Então, a maneira dela buscar identidade é trazer para ela atenção, olhares das pessoas. Então, assim, quanto mais atenção eu tiver, é como se eu estivesse no lugar certo, é como se eu fosse quem eu devo ser. E a Bíblia nos mostra em Jesus que há momentos que todo mundo vai olhar para você sem você fazer nada. Mas há momentos que só Deus está olhando para você, você fazendo tudo. Não foi assim com Jesus? Sim ou não? Teve momentos que Jesus, sem fazer nada, todo mundo estava olhando para ele. Ele não precisou fazer esforço, porque Deus colocou a atenção das pessoas nele. Deus, não foi ele. Olha para mim, olha para mim. Olha aqui, ó, eu coloquei um melão na cabeça aqui, acendi uma luzinha. Não, não. Quando Deus canaliza, as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão até você, as pessoas vão respeitar você. Davi na caverna de Adulão, fala alguma coisa? Quem era o Davi? Naquele momento da vida dele, quem era o Davi? Fugitivo, tinha recompensa por ele. Na teoria, ele estava errado, Saul estava certo, ele estava errado. Deus mandou 400 homens e perto deles se transformaram nos melhores. Ele não foi atrás deles, ele não chamou atenção, ele nem podia chamar. Está lá. E quando Davi pecou? Que até um qualquer estava lá tripudiando dele, zombando dele. O que tem que importar na minha vida e na sua vida é uma coisa: Jesus. Se você tem amigos, se você tem hábitos nos teus momentos que te levam para Jesus, ótimo. Mantenha. Dê manutenção nisso. O que você ouve, vê, consome, assiste, come, lugares que você vai, pessoas de dentro da igreja que você se relaciona. Eu já conheci gente dentro da igreja que tirou a pessoa da igreja. Da pessoa falar para outra, fulano, não, sabe, você não tem que ir na igreja, o negócio para você é o outro, você tem que fazer tal coisa, não, porque você vem muito à igreja, não, porque o dia que eu ouvi isso, depois essa pessoa que falou isso para outra, que era uma parente, por acaso, ela tinha falado comigo um tempo antes e tinha marcado depois de voltar ela e o marido. E eu fiquei sabendo, né, que numa reunião de família isso foi falado. Não, porque eu sou contra, porque a pessoa está na igreja e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando a pessoa voltou, eu falei, mas eu não estou entendendo. Falei, tal pessoa, seu parente, tal, falou assim para mim, assim, assim. Você falou mesmo isso? Pessoal, eu falei. Falei, então nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Você trouxe seu marido aqui, você está querendo isso aqui. Falei, você acredita ou não acredita?
Ah, porque eu penso. Falei, então, o seu marido pensa assim também. Então, ou nós vamos todos pensar de uma maneira, ou então deixa do jeito que está, porque está certo. Não dá para servir a dois senhores. Nós estamos num tempo, gente, de tomarmos decisões mais claras. Como Elias falou para o povo quando o povo estava cocheando em dois pensamentos. Ah, eu quero Jesus, mas eu também quero tudo aquilo lá. Fica com tudo aquilo lá. Não, eu quero Jesus, fica com Jesus. Solta o que tiver que soltar. Todo mundo que está ouvindo essa mensagem agora tem a oportunidade de reescrever a sua história. Você pode não acreditar, mas tem um jubileu acontecendo para um povo nesta terra. Nós somos esse povo. A cada dia tem gente tomando a decisão. Eu sou esse povo. Mas a cada dia tem gente tomando a decisão. Eu não vou fazer parte desse povo. Você percebeu o que a gente leu lá no versículo 5 de Judas? Coloca de novo para mim aí, o versículo 5 de Judas. Para a gente concluir. Olha o que está acontecendo. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito. Diga comigo, mas posteriormente destruiu os que não creram. O que ele está falando aqui? Todo mundo saiu do Egito. Saiu ou não saiu? E todo mundo que saiu entrou na Terra Prometida? Todo mundo recebeu de Deus aquela nova chance. Mas dois foram os que entraram, daquele povo antigo, 2 foram os que entraram na Terra Prometida. Daqueles que saíram. Entraram milhares, mas dos que saíram, 2. Isso para você é normal? É o que está acontecendo, viu? Tem gente que depois do jubileu, aos poucos, está voltando. Vê isso, faz isso, pega isso, aceita isso. Está voltando. A mente está descambando, a fraqueza, a preguiça, a indisciplina está predominando. Daqui a pouco você vai estar vivendo de novo as mesmas situações. Vai estar de novo nas mesmas guerras que já deviam ter ficado lá para trás. Com os mesmos planos. Planos de Noemi. Ah, eu me sinto pressionado, aqui não está bom, as coisas externas estão mudando, eu tenho que mudar. É igual o pessoal que fala direto, agora eu acho que tem um sinal de Deus agora. Olha, esse ano isso aqui não deu certo, aquilo ali não deu certo, tal coisa não deu certo. Agora com a igreja indo para os Estados Unidos, eu tenho que mudar. A igreja abriu para quem é de lá. Está entendendo? Porque a igreja do Brasil não vai deixar de existir. A igreja de São Paulo, como a igreja do interior, isso não vai deixar de existir. Então, esse pensamento que alguns às vezes têm, isso aqui nada deu certo. E eu vou te falar assim de gente que já saiu daqui nessa mesma fé. Gente daqui que saiu daqui na mesma fé. Você vai falar assim, mas não tinha igreja aberta. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Foi e do jeito que saiu daqui, vive até hoje em qualquer país. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, França, Portugal. O que tem de gente que não, porque é um sinal, e vai. E a vida, o quanto apanhava aqui, mas apanhava no idioma, é ou não é? Apanhava em português brasileiro, agora apanha em outros lugares. Em alemão, em francês, em inglês, apanha em japonês. Vai dizer por quê? Porque nunca foi o propósito de Deus. Deus não quer que as pessoas, na pressão, elas fujam.
Deus quer que elas mudem, não de endereço, que mudem o espírito. E eu te concluo agora a palavra com o que nós estamos ouvindo há 3 semanas. Quando teve aquela situação lá vergonhosa do Nas. Lembra do Nas? Tem que estar decorado já essa palavra, né, gente? Qual foi a solução? Vamos mudar daqui que essa terra não funciona mais. O Saul, quando ouviu, o Espírito se apoderou dele. Aí está claro que não é eu acho que Deus falou comigo, não é eu acho que tem um sinal, não, está escrito, o Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele mudou de lá. Vamos embora daqui, vamos para o Egito. Vamos lá para a terra dos Jafetitas, lá para a Europa, é isso? O que ele fez? Mudou de lugar, mudou de endereço, mudou de cidade, mudou de país? O que ele fez? Mudou de atitude. Do jeito que você sai de um lugar é como você entra no próximo. Vale para tudo isso. Você está num relacionamento? Sai bem, não sai mal não foge, não seja um covarde. Você está num trabalho? Termina isso bem, não foge. Você está num projeto que você começou? Foi você que começou, não foi Deus? Deus não esteve nele? Então conclua isso, com honra, com dignidade. E busca de Deus, o que o Senhor tem comigo? Deus vai te dar a direção. A palavra vai te dar a direção. Dentro da palavra você vai ter bênção, unção, vitória, você vai escrever uma nova história. Mas se Deus não está mandando você mudar, porque para muita gente que está na pressão, e a pressão é para gerar mudança, não mudança de endereço, não mudança de cidade, de estado, de país, mas mudança de espírito, mudança de caráter, muda! Porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. É como disse Jonatas, Ele pode fazer com poucos ou com muitos. Deus pode te abençoar em real, em dólar, em euro, em ien, em moeda chinesa. Deus pode te abençoar em Bitcoin. Ele é Deus. Ah, não, mas se for de... Não. Olha para Deus, tira o olhar dessas coisas intermediárias. Por que muita gente está com muita ideia que nunca foi de Deus? Por tudo que eu falei até agora. Não está seguindo a palavra, está seguindo pessoas que de vez em quando têm pitadas de Deus, têm pitadas de uma aparência, têm pitadas de versículos, mas não são pessoas que a vida delas é baseada na palavra. Eleva os seus olhos, não à altura dos montes, mas à altura de Deus. Crê em Deus. Creia em Deus. Cada palavra que você tem recebido, pega ela. E se você ver, quando você começar a trabalhar uma palavra na sua vida, declará-la com a sua boca, quando você começar a meditar nela e você perceber retaliação, inclusive na igreja, aquela sonolência, aquela opressão, aquela palavra que te leva a uma reflexão, enquanto você vai orar, vem... Eu não consigo fechar a boca na hora da oração, eu fico mal, me dá uma sensação no estômago, eu fico oprimido. Aí que você tem que orar. Olha, eu estou começando a orar aqui agora e está vindo um calor, eu não consigo falar, eu estou distraído demais. Chama o obreiro. Chama o obreiro, não fica esperando. Tem gente que pensa, não, Deus vai mandar um obreiro, e se Ele não mandar para você, Ele está querendo que você pede para o obreiro, que você seja humilde. E aí? Se Ele não vier, então... Eu não estou bem, eu não estou sentindo o que é bom de sentir dentro da igreja, mas eu vou engolir, vou ficar quieto. É assim que tem que ser? Não, esse é o tipo de mudança que já tem que acontecer num culto. Vou pedir ajuda, vou ser humilde. Eu estou percebendo aqui que o diabo está querendo me calar, me abafar aqui, eu não consigo orar. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir uma oração aqui forte para expulsar esse mal da minha vida, esse peso, essa opressão, e vou sair daqui bem. Você não pode aceitar diferente. Esse é o momento que você, vem aqui, ajuda, ora por mim, E não é só falar assim, ora por mim, já tem que ser bem direto. Estou sentindo isso. Repreende o mal aí, eu não estou conseguindo repreender. Estou passando por tal coisa aqui, me ajuda em oração.
ora comigo, ora por mim. E aí você vê, opa, já estou querendo, estou dando um passo na direção. Ah, porque às vezes eu já pedi oração, você está na igreja. Você está na igreja, você é um demônio que coloca o problema com a imagem. O que o pastor lá se viu pedindo oração de novo, o que ele vai pensar? Vou pensar que você está certo. Onde você devia pedir oração? Num centro de macumba? Onde que a pessoa tem que pedir oração? Não, às vezes eu pego gente, cara, mas porque se eu pedir oração de novo, o que vão pensar? Vão pensar que você está pedindo oração. Você está dentro da igreja, está sendo humilde, quer dizer, eu ainda não tenho essa força, eu estou buscando, estou me libertando, estou pedindo oração, está certo. Mas é a imagem, é aquele complexo, é ainda o que vão pensar de mim. Não interessa o que vão pensar. Não interessa o que você está fazendo, Deus está falando, eu quero, Senhor, me ajuda. O pai do menino, se ele tivesse ficado quieto ali, visto os discípulos e nada, não, deixa, é isso mesmo, só isso que tem para mim hoje. Você crê? Creio. Não, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Na verdade, eu não creio. Jesus, agora sim. Aí expulsou o demônio. É um passo à frente, gente. Chegou até um ponto, dá um passo à frente agora. Mas dê esse passo na direção de Jesus. Se tem alguma coisa que está te atrasando, fazendo patinar, e eu fui claro aqui que eu disse que hoje essa base, boa base de tudo que a gente vê, esse esfriamento, essa mornidão, é o poder, a influência e o controle que as redes sociais têm sobre as pessoas. Eu não vou nem ter a rede social aqui favorita para atacar. Qualquer uma delas pode causar a mesma coisa. Então, se foca na palavra. Esse fim de ano tem promessa para ser o melhor da nossa vida. Você não pode aceitar viver menos do que a palavra está afirmando. Não é um homem que está falando isso aqui porque ele quer falar para parecer melhor, é a palavra. Se Deus era limpo, é para escrever uma história nova, diferente. Uma história boa, no lugar daquela que foi ruim, que é para ficar para o passado, não voltar mais para o presente e nunca mais fazer parte do seu futuro. Para isso, Deus já entrou com a parte dele. E nós devemos fazer a nossa. Sermos cooperadores de Deus, para que Ele possa concluir, para que Ele possa realizar a obra na nossa vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque a mão na sua cabeça agora. E o que é que na sua vida isso já está... Tem coisa que você não precisa refletir, já na palavra você já teve resposta. Isso aqui está me desviando. Isso aqui está reafirmando o eu que eu quis que ficasse naquelas águas do batismo. E está voltando. Que eu não percebi, que eu comecei a ver uma coisa, eu comecei a acompanhar outra, eu estou voltando. Tem gente que está voltando a beber, tem gente que está voltando a trapacear. Tem gente que quebrou o pacto que fez com os olhos de Jó. Deus sabe que a tua retina não está com problema de descolamento, não. Deus sabe que é você que está cedendo de novo à imoralidade. Aí se amarra a tua vida. E cada área da tua vida que já ficou amarrada, amarra de novo. Você fica perguntando por quê. Tem coisa que tinha época da nossa vida que o pecado era a gente se deitar com uma mulher, consumar um ato sexual. Mas que hoje, do tanto que me foi dado, eu olhar para uma mulher, eu olhar para ela, já é pecado, porque não cabe mais. E não vem dizer isso é coisa de homem, isso é coisa de ímpio. Eu não consigo pensar que Jesus era assim. Ah, mas Jesus, isso. Jesus decidia todos os dias o cálice que ele ia tomar. E você tem que decidir agora, que cálice eu vou tomar. Eu vou ser aquela pessoa que quando eu chegar a tantos anos de idade, eu quero contar para os meus netos, bisnetos, que eu podia ter sido, que eu podia ter vivido, que eu podia ter estado, mas eu não estive.
Mas eu não vivi, eu preferi dar desculpa, eu preferi dizer, não. Ah, se eu não vivi até hoje, eu vou viver daqui para frente. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia não diz até que idade se a pessoa crê. Se você crê agora, você já rompe com esses pensamentos. Você já rompe agora com essas frases prontas de ímpio. Você já derruba esses conceitos. Já vai caindo por terra, porque você vai expulsar esse espírito de preguiça, de desânimo, de vitimismo, esse espírito de imoralidade, esse espírito de alcoolismo. É uma coisa que eu falo, às vezes eu atendo gente que fala, não, porque na igreja que eu vou, na igreja que eu faço parte, o líder fala que a pessoa para beber, para fazer tal coisa, eu falo, olha, é a visão dele. Você vai falar assim, mas está escrito? Eu falo, não está escrito, mas olha aí a sociedade. Jesus bebia? Qual que era o vício de Jesus? Não, porque todo mundo tem que ter um vício. Qual vício que era de Jesus? Qual que era o vício de Jesus? O que tem mais hoje é gente te levando para si. Ó, gente, porque eu, no meu final de semana, eu faço isso e depois eu faço aquilo, porque a gente também é de carne e osso, porque eu vivo assim. Tá bom, para ele dá certo, funciona, guarda para ele, mas leva pessoas para Jesus. Maravilhoso a cena que a gente viu aqui da terça para a quarta. Entre 2 e 4 e meia da manhã, a quantidade de pessoas que aproveitou o feriado para estar na madrugada. É isso que um líder tem que fazer. Vamos para a oração. Tem um feriado agora, vamos para a oração. Temos um tempo, você não vai trabalhar amanhã? Ó, vem me seguir, para onde eu vou? Vou para a igreja. Vou orar. Vou buscar Deus, vou adorar Deus. Vou invocar o nome do Senhor na madrugada. Vou pegar uma passagem que fala da quarta madrugada e vou declarar que assim como foi a quarta madrugada daquele grupo, vai ser a nossa também, porque nós estamos aqui do mesmo jeito. É isso que tem que ter hoje. Porque se você não tiver ninguém te puxando, você já tem lazer para ir, você já tem coisas para consumir, coisas para comer, lugares para ir, para viajar, para frequentar. Mas hoje precisa ter gente puxando as pessoas para Jesus. E não pode ser só quem está no altar, você tem que puxar a tua casa para Jesus. Você tem que puxar os teus amigos para Jesus. Como? Sendo melhor do que eles. Sendo a força para eles, sendo a luz que ilumina a vida deles. Quando eles estão em trevas e não veem nada, eles olham para você e só veem luz em você, só veem luz por meio de você. Esse é o tipo de testemunho que eu tenho ouvido, principalmente depois de um determinado período desse ano, as pessoas falando, olha, tal pessoa está vendo aqui comigo, quando a pessoa vinha, eu vim à igreja, porque eu vi a luz nessa pessoa, eu vi a luz nela. Lá em tal lugar onde a gente trabalha, eu vi luz nela. Outro, olha, lá na minha casa eu comecei a ver uma luz nessa pessoa. Olha, esse cara é meu amigo, eu conheço ele há tantos anos, eu comecei a ver uma coisa nele, uma situação nele, uma mudança nele. Isso não tem a ver com hobby, com lazer, com a marca da roupa que usa, com um carro, com 1 metro quadrado onde a pessoa mora. Isso tem a ver com a fé dela em Jesus. E os preços que ela vai pagando. A pessoa pode até não gostar da religião dela, ter tido um problema com o familiar dela com a mesma religião, ter tido um problema na religião. Se ela vê luz numa pessoa, ela tem que ceder. Porque ninguém quer ficar do lado de uma escuridão. As pessoas querem a luz perto delas. No final das contas, opinião cai por terra, diferenças caem por terra, e as pessoas, elas querem a luz. Só tem um jeito da gente ter luz na vida.
se Jesus fizer parte da nossa vida. Se Jesus fizer parte da sua vida, as pessoas podem não gostar de várias coisas em você. E você não tem que mudar nenhuma delas por causa delas, para elas gostarem. Mas se Jesus estiver na sua vida, elas vão olhar para você, elas vão aceitar você, elas vão querer estar perto de você, elas vão querer você dentro do plano delas, da casa delas. Porque é assim que Jesus entra na vida das pessoas. Ele entra dessa forma. Ele entra colocando luz na vida de pessoas. E as pessoas levam luz para outras. É a luz de Deus. Então seja agressivo agora com aquilo que ainda está dominando você, para não dominar mais. Para você sair daqui hoje, desse culto, liberto. Olho liberto, boca liberta, mãos libertas, mente liberta, decisões assertivas. Tem gente que por mais engraçado, por melhor que seja a imagem, não está te ajudando, está te prejudicando. Então rompe com isso, antes que isso rompa com você e o teu relacionamento com Deus. Senhor, eu consagro cada um aqui agora, em nome de Jesus, para a libertação. Eu consagro para a libertação, Senhor, a vida de cada pessoa. Eu peço agora, passa com o teu sangue, Senhor. Passa com o teu sangue agora, sobre cada pessoa. Eu peço que o Senhor comece pela mente. Começa pela mente, Senhor, e passa com o teu sangue agora sobre cada pessoa aqui agora, dos pensamentos, de cada simpatização que cada um vem tendo e cedendo ao mal, cedendo a culturas, cedendo, meu Deus, a permissões que não são do Senhor e que não aproximaram essa pessoa do Senhor. Pelo contrário, aquilo que tem trazido mornidão. Inclusive é possível ver aqui agora que tem gente que começa a orar, começa a atacar as áreas e já não consegue continuar. É a boca que abre, é o corpo que pesa, é o estômago que embrulha. E eu peço agora, Senhor, passa com teu sangue. Passa com teu sangue, Senhor, e queime esse mal agora, que vem tragando, que vem, meu Deus, afundando essa pessoa, como se fosse uma areia movediça, vem tomando a vida dela, vem tomando as forças dela, vem, meu Deus, abduzindo ela, e vem tirando do Senhor. Queima agora, Senhor, em nome de Jesus, cada pensamento contrário agora, cada sentimento, cada apego aí, esse apego que ainda faz essa pessoa ter dó, ter pena, ela não quer romper, ela tem uma dificuldade, ela resiste, porque não é ela, é um demônio, é um espírito, esse espírito da mornidão, esse espírito que tomou a vida dela, que cega, que desnorteia, que tem colocado ela nessa fraqueza, esse desânimo, essa preguiça. Eu te repreendo agora, demônio, onde você está atuando agora, nessa reta final, onde essa pessoa ouviu, creu em promessas, e você tem dito, não é bem assim, não tem mais nada para esse ano, não, esse ano já acabou para mim, deixa, não vou aumentar, não vou me aproximar de Deus, essa palavra não serve para mim. Eu ordeno agora, que seja onde você está alojado, seja queimado agora pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e eu ordeno que essa atuação enganosa, que esse espírito imundo, que entrou de forma bela, que entrou de forma com uma boa imagem, até parecendo que a melhor era a intenção, mas é uma mentira, que vem enfraquecendo, distorcendo, que vem envergonhando já essa pessoa, porque tem sido derrota, atrás de derrota, doenças no corpo, dores no corpo, enfermidades, seja queimado agora, e eu ordeno em nome de Jesus,
que onde esse mal, esse espírito maligno, esse demônio, essa casta, essa falange de demônios está atuando na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, da mente, do coração, com cada sentimento de julgamento, cada sentimento pernicioso, cada sentimento doble, que vem fazendo essa pessoa entrar em rebelião, em questionamento, essa pessoa que saiu da condição de absolvida pelo Senhor para se colocar como juiz, juíza e julgadora dos outros, seja queimado agora, espírito imundo. E eu te ordeno, seja qual foi o lugar que você se escondeu, aí está alojado na vida dessa pessoa, eu ordeno em nome de Jesus, pega toda essa tralha, essa imundície, pega cada mentira, e junto, pega dores, doenças, enfermidades, infecções, pega agora essas vergonhas, e eu te ordeno em nome de Jesus, desaloja da vida dela agora, e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal agora em nome de Jesus. Eu declaro, está repreendido em nome de Jesus. Diga você comigo, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Todo mal sobre a minha mente, todo pensamento doble, todo sentimento enganoso, toda simpatia, toda feitiçaria que engana, que foi mascarada com boas obras, estão repreendidos em nome de Jesus. Senhor, eu declaro libertação agora dessa pessoa. Liberta, Senhor, e abre os olhos. Liberta e abre os olhos para que essa pessoa veja o caminho reto do Senhor. Que ela veja o caminho reto do Senhor. O Senhor nunca esteve nesses caminhos de retorno, nem para vício, nem para imoralidade, nem para trapaça, para mentira, para engano, não há justificativa. Eu declaro força, meu Pai, fortalece essa pessoa, que da mesma forma que o Senhor tirou ela de lá um dia, tirou ela, meu Pai, daquele caminho, tirou ela daquela vida, dá força para que ela saia de novo, Senhor. O quanto ela tenha voltado, retornado, se atolado nessa areia movediça do pecado, do engano, pega ela, Senhor, e tira ela agora em nome de Jesus. Coloque ela na terra firme que o Senhor dá aos teus. Eu declaro agora força, receba a força do Senhor, receba a força do Espírito Santo agora, e eu declaro libertação aqui, mentes sendo libertas, eu declaro agora corações sendo libertos e curados, eu declaro aqui agora corpos sendo sarados, sendo curados, enfermidades agora cessando em nome de Jesus. Faz cessar, Senhor. Levanta essa pessoa agora, tira ela, meu Pai, desse atoleiro em que ela se meteu de novo, porque ela cedeu e acreditou em mentiras, e eu declaro que ela seja livre, liberta, curada, abençoada. Eu declaro cura aqui agora. Eu declaro pessoas que dependiam de alguma coisa, dependiam de alguém, que elas só dependam do Senhor, meu Deus. Que o Senhor seja a estrela da manhã, a estrela da noite, que o Senhor seja a luz acesa para elas, que o Senhor seja o norte, que o Senhor seja o alimento. Abençoa, meu Deus. Eu declaro cura e libertação aqui agora, eu declaro libertação, meu Deus, eu declaro bênção, eu declaro crescimento, eu declaro que pessoas não venham entregar, meu Pai, a essa altura o ano delas, porque, meu Pai, elas não veem esperança, e só não vê esperança quem não vê o Senhor. O Senhor é a nossa esperança, e eu declaro que haja um renovo na esperança dessa pessoa, que cada esperança de vida dela seja renovada pelo Senhor, que a mente dela seja renovada, que os valores sejam renovados, que o coração seja fortalecido, que o corpo seja sarado,
e que seja restabelecido com a sua força, com o seu vigor, com saúde, com vida. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, a tua bênção. Eu declaro pessoas vivendo avanços como nunca viveram, na saúde mental, na saúde física. Eu declaro pessoas vivendo, meu Pai, resultados, por agora, meu Pai, elas terem uma clareza, elas pensarem com clareza, e não mais, meu Deus, dependerem de nenhum engano. Que todo engano que ainda, meu Deus, ainda que pouco, pequeno, que caia por terra agora, e que dê lugar à verdade. A verdade que liberta, que abre caminhos, que abre portas e que as mantém abertas. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu declaro unção, poder, eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Que o teu povo seja curado, liberto e abençoado. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.